Olá, o meu nome é Ética e Deontologia em Psicologia. Mas afinal, qual é a diferença entre ética e deontologia? A ética tem o objetivo de distinguir os comportamentos corretos dos incorretos, e é por isso que se fala em valores éticos, valores universais que estão decididos como corretos ou incorretos na sociedade. A ética questiona as ações do homem, orienta a ação humana, pretende que atuemos racionalmente, pretende ter um conhecimento de vida e definir um bom caráter. Deontologia é a ciência do dever e da obrigação. É um conjunto de princípios e regras de conduta aplicada a cada profissão. Na profissão de psicologia, existe o Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses, que regula o exercício da profissão, protege os psicólogos de certas decisões que possam tomar, mas também lhe dá várias regras que é obrigado a respeitar. Mas afinal, o que é e o que é que nos diz o Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses? Este está dividido em dois grandes grupos, princípios gerais e princípios específicos. Vamos então perceber o que nos dizem os 5 princípios gerais. Este princípio diz que os psicólogos devem respeitar as decisões e direitos do cliente, desde que se enquadrem em racionalidade e respeito pelo outro. Não pode haver distinções entre clientes por critérios não contextualizados. Este princípio diz que os psicólogos têm a obrigação de ser fiéis à formação pessoal, de acordo com os pressupostos técnicos e científicos, de forma a atingir os objetivos da intervenção psicológica. Este princípio diz que os psicólogos devem ter consciência das consequências do seu trabalho junto dos clientes e da sociedade em geral, devem contribuir para bons resultados da profissão e devem saber avaliar a fragilidade e pautar as suas intervenções perante isso. Este princípio diz que os psicólogos devem ser fiéis aos princípios da profissão, promovendo-os de forma ativa. Devem prevenir e evitar conflitos de interesse. Quando estes surgem, devem contribuir para a sua resolução. Este princípio diz que os psicólogos devem ajudar os seus clientes a promover e proteger os legítimos interesses. Por isso, não devem intervir de modo a prejudicá-los, quer por ações, quer por omissões. Depois de percebermos o que dizem os 5 princípios gerais, vamos então perceber o que nos dizem os princípios específicos. O princípio 1 diz que os psicólogos respeitam a autonomia e autodeterminação das relações profissionais, assentando as suas opiniões e decisões. Assim sendo, entende-se por consentimento informado a escolha de participação voluntária de um cliente num ato psicológico. Esse consentimento significa que é reconhecida à pessoa a capacidade de consentir. O princípio 2 diz que os psicólogos têm a obrigação de assegurar a manutenção da privacidade e confidencialidade de toda a informação a respeito do cliente. O princípio 3 diz que a psicologia tem uma finalidade humana e social. É conveniente a colaboração dos psicólogos com outros profissionais, sem prejuízo das competências e saberes de cada um. Os psicólogos respeitam as relações profissionais, competências específicas, deveres e responsabilidades dos colegas e outros profissionais. O princípio 4 diz que a avaliação psicológica corresponde a um processo compreensivo, diversificado e justo. A avaliação psicológica concretiza-se através do recurso a protocolos válidos e deve responder a necessidades objetivas de informação, salvaguardando o respeito pela privacidade da pessoa. O princípio 5 diz que, para além dos métodos e técnicas utilizadas, a prática e a intervenção psicológica têm em conta os vários modelos e princípios associados a um exercício informado, rigoroso e responsável da psicologia. O princípio 6 diz que o ensino, formação e supervisão em psicologia respeitam as regras do Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses. O princípio 7 diz que o desejo de querer saber mais em investigação científica pode entrar em conflitos com valores humanos e sociais. Os psicólogos, como respeitadores dos princípios gerais do Código Deontológico dos Portugueses, têm de colocar em primeiro lugar o bem-estar dos participantes na investigação. Por fim, o princípio 8 sobre as declarações públicas devem pautar-se no maior respeito das regras sobre o Código Deontológico da profissão. O que consigo retirar de mais importante neste semestre com esta unidade curricular e que levo sem dúvida para o meu futuro é a importância da ética profissional e, por consequência, o peso do Código Deontológico, que é sem dúvida a parte mais importante na nossa vida profissional futura. A unidade curricular de Ética e Deontologia na Psicologia foi a cadeira que mais me despertou interesse no mundo da psicologia. Sinto que foi a disciplina que mais nos colocou a par do que será ser psicólogo no nosso futuro. Apesar do método de ensino ser super diferente daquilo que estamos habituados porque nos fez trabalhar e investigar sozinhos, mas também foi aquele que nos deu mais bases para a vida profissional.